trazendo balbúrdias, não estaríamos aqui na... Estamos iniciando uma transmissão para registrar um ano do Tsunami da Educação. Há um ano atrás, milhares de brasileiros, estudantes, jovens, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, homens, foram às ruas defender a educação pública de qualidade. Naquele momento, o governo fascista Bolsonaro ameaçava com grandes cortes à educação brasileira. Foi muito lindo ver a juventude, ver o povo brasileiro, ver todo aquele povo na rua dizendo que queremos uma educação de qualidade. Queremos verba para a educação. Que, como diz o nosso querido Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então vamos comemorar essa data fazendo valer a nossa luta neste momento pela suspensão do Enem para garantir igualdade para todos, para garantir que o povo pobre tenha direito de ocupar uma vaga na universidade. Vamos lutar neste momento para que a nossa rede federal de ensino se amplie e consiga atingir mais estudantes com educação de qualidade, trazendo ele para o mundo que a gente possa dar oportunidades. Toda essa luta que travamos fortemente por educação gratuita, pública, laica, de qualidade, precisa do apoio da sociedade. E este vídeo unifica estudantes, trabalhadores, sindicatos, trabalhadoras, entidades sociais, centrais sindicais, para que possamos dizer fortemente: vamos para as ruas firmemente defender a educação pública, defender o direito do povo, defender a sociedade brasileira. A ameaça à nossa rede federal de educação, a ameaça à educação pública de qualidade é real neste governo fascista. Portanto, some-se a essa luta o desejo, a vontade, a nossa necessidade de derrubar o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Vamos agora, neste momento, assistir esse importante transmissão dizendo: eu defendo a educação pública de qualidade. Eu defendo a educação para todo o povo brasileiro. Eu quero um mundo melhor. Eu tenho certeza do papel que nós podemos desenvolver neste momento. Muita unidade, muita luta, muita resistência para conseguirmos pautar as nossas reivindicações, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. A luta é de milhões e é para milhões que queremos falar. É para milhões que queremos colocar nas ruas, nos movimentos, quando for possível. Enfrentemos a quarentena com muita resistência, porque no dia que for possível, iremos para as ruas com grande determinação. Vamos com todos unidos na busca de um mundo melhor, de um mundo que possa ser tratar o povo com carinho, com delicadeza, com atenção e com direitos. Viva a luta do povo brasileiro, viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Venho aqui hoje lembrar de um ato histórico da classe trabalhadora contra este governo Bolsonaro. 15 de maio vai fazer um ano do Tsunami da Educação. Logo que o Bolsonaro assumiu, promoveu cortes fortíssimos no setor da educação. E mais do que cortes no orçamento da educação, também promoveu uma grande campanha de difamação contra as universidades. E os trabalhadores, juntamente com os estudantes unificados, responderam à altura. Foram para a rua, milhares de trabalhadores e estudantes foram para a rua contra esta política. Hoje, um ano depois, a situação não é diferente. Nós continuamos com um governo que promove cortes e promove uma política genocida.
uma política que mata as pessoas, uma política que tem colocado a vida das pessoas em risco. Por isso, nós, nesse 15 de maio, chamamos os trabalhadores a se unificar virtualmente. Infelizmente, nós não podemos, diante da pandemia, colocar os trabalhadores na rua como nós fizemos o ano passado. Mas nós estamos nos mobilizando virtualmente. Através das redes sociais, através dos atos virtuais, nós queremos chamar todos os trabalhadores unificados para derrotar a política que está colocada. Só a derrota do governo Bolsonaro vai salvar vidas nesse país. Hoje as universidades têm mostrado o papel importante que ela cumpre dentro da sociedade. É das universidades que têm saído pesquisas, é das universidades que têm sido feito máscaras, respiradores, álcool gel e tantas outras iniciativas que têm ajudado a salvar vidas nesse momento de pandemia. Ao contrário deste governo que faz uma política que mata as pessoas, uma política que estimula as pessoas a irem para a rua e isso fazendo com que as pessoas morram. Então nós precisamos unificar o trabalhador, nós precisamos unificar toda a população contra este governo. Para nós hoje significa salvar vidas. Fora Bolsonaro e fora Mourão significa salvar vidas, salvar vida de trabalhador, salvar vida da população. Então, nós chamamos todos a se unificar nesse ato. A FASUBRA, o SINASEF e o ANDES estão unificados num Comando Nacional de Mobilização, onde nós tiramos políticas conjuntas para mobilizar os trabalhadores da educação. E queremos, com essas políticas, alcançar todos os trabalhadores. E logo que essa pandemia passar, e ela vai passar, nós vamos colocar os trabalhadores na rua e nós vamos derrotar este governo e vamos decretar a vitória da classe trabalhadora. Salve a classe trabalhadora, viva a vitória da classe trabalhadora. Fora Bolsonaro e fora Mourão. Um ano do tsunami da educação. As jornadas de maio de 2019, de agosto de 2019, que tiveram o protagonismo de estudantes secundaristas, universitários, de pós-graduação, organizados na UNE, UBS, FENET, ANPG. Um movimento de luta contra o corte de orçamento na educação anunciado pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro naquele período. Foi um movimento importante, mas de luta não somente contra os cortes, mas também em defesa dos direitos, em defesa das liberdades democráticas. Numa demonstração clara da nossa capacidade de organização, de unidade de ação e de luta. Lembrar do tsunami neste momento de grave pandemia, de crise sanitária, social, econômica que atravessamos, é lembrar de que somos capazes sim de derrotar o projeto neoliberal, de derrotar o fascismo que avança no Brasil, fazendo unidade de ação, unidade na luta. E esse é o chamado do ANDES Sindicato Nacional. Este é o momento de avançarmos no nosso processo de reorganização, para derrotarmos o projeto neoliberal, para derrotarmos o fascismo, para derrotarmos Bolsonaro e Mourão. Chega de tantos ataques, a classe trabalhadora não vai pagar a conta. Temos que lutar pela nossa vida nesse momento, manter a nossa mobilização e nos prepararmos para voltar a ocupar as ruas assim que seja possível, em uma forte unidade da classe trabalhadora, para derrotar todos os projetos que nos atacam. O tsunami da educação teve início, não acabou, vai continuar e contem com o ANDES Sindicato Nacional nesta luta. Muito obrigado. Neste 15 de maio, nós vamos rememorar um momento marcante na história desse país. Reagindo a uma proposta do desgoverno Bolsonaro e de seu ministro da Educação, da redução de investimentos em educação, o conjunto da sociedade brasileira, que defende a educação, seja ela pública ou privada, saíram às ruas para defender um direito universal, o direito do acesso ao conhecimento. Nós tivemos a participação de trabalhadores e trabalhadoras em educação
e também de representantes dos mais variados segmentos nos 26 estados e no Distrito Federal. Uma reação forte de sindicatos, associações que buscavam garantir, desde a educação infantil até os processos de mestrado e doutorado com financiamento através de bolsas de estudo. E por que é importante, neste momento, recuperarmos essa memória da história brasileira? É para dar um aviso aos governantes que não mexam com a escola, que não mexam com o direito à educação. Se nós tivéssemos mais investimentos hoje, talvez essa pandemia pudesse estar próxima do fim. Talvez nós tivéssemos desenvolvido pesquisas o suficiente para garantir uma vacina para combater esse mal que nós estamos vivendo nesse momento e que nos deixa tão angustiados em nossa sociedade. Por isso, nós que somos trabalhadores em educação, os segmentos que estão voltados para a defesa do social, nos unimos a todos aqueles milhões de trabalhadores e trabalhadoras dos mais variados segmentos que naquele 15 de maio realizaram o tsunami da educação. Tsunami esse que foi apenas um de todos os próximos que poderão vir se os governos não perceberem a necessidade de manter investimento em educação, de manter vivo o direito daquele e daquela que desejam sair de uma condição muitas vezes desfavoráveis da sociedade, mas que possam ter acesso e permanência na escola desde as séries iniciais, desde a pré-escola até o tão sonhado ensino universitário. Por isso, estamos aqui para reafirmar que o conjunto da sociedade não toleram aqueles que atacam o direito social, o direito à educação, o direito a termos condições dignas de vida e de acesso ao conhecimento. Estamos aqui para falar de uma luta que realizamos há um ano atrás, um dos maiores movimentos em defesa da educação pública, que foi o tsunami da educação. Com 4 meses do governo Bolsonaro, um governo protofascista que ameaçava o movimento, nós conseguimos mostrar que a classe trabalhadora não estava derrotada, que nós não iríamos desistir de lutar pelos nossos direitos e mostramos uma grande capacidade de defender um dos maiores bens públicos da população, que é a educação pública. Nossa luta foi contra o corte de 30% na educação, contra a reforma da Previdência, contra a escola da mordaça e principalmente contra a privatização da educação. Bolsonaro escolheu os educadores como seus principais inimigos. Também descobriu que a educação era um grande filão para entregar para a iniciativa privada e iniciou um processo de privatização da educação que o tsunami da educação conseguiu combater e mostrar a sua força para impedir a privatização da educação. A CSP com Lutas, muito comprometida com o setor da educação, organizou greves e paralisações nos diversos estados, se colocando à frente deste debate e também desta mobilização, contribuindo para que os educadores e as educadoras fossem vitoriosos na sua luta. E é assim que nós compreendemos, enquanto CSP com Lutas, que as transformações devem se dar nas ruas, que a conciliação de classe só traz respostas trágicas, como, por exemplo, a eleição do Bolsonaro. Portanto, temos que reafirmar o princípio da autonomia e independência. E agora, nós temos que lembrar do dia 15 de maio de 2019 para fortalecer as lutas que precisamos fazer agora, como defender a vida da classe trabalhadora numa conjuntura de pandemia, como lutar pela suspensão do Enem, garantir o isolamento social com garantia do emprego e salário,
derrotar o capitalismo e, para isso, ter como centro da nossa política o fora Bolsonaro e Mourão. Diante de reiterados cortes e xingamentos de Bolsonaro e Weintraub, a educação pública, a ciência e as universidades, o movimento estudantil e as trabalhadoras e trabalhadores da educação, entre outros setores, impulsionaram um importante processo de mobilizações no maio de 2019. Neste momento, em que uma pandemia nos impede de sair às ruas, é necessário utilizar os meios digitais para dialogar com aquela parcela que se mobilizou no passado e com aquelas e aqueles que já se esgarraram de Bolsonaro. Eu destacaria 3 eixos para esse diálogo. Primeiro, a necessidade urgente de que toda a população tenha renda e os meios suficientes para permanecer em suas casas. Por isso, pagamento imediato do auxílio emergencial para toda a população sem renda e elevação de um salário mínimo para uma renda básica permanente. Por outro lado, é necessário garantir a vida e a integridade física das trabalhadoras e trabalhadores nas atividades essenciais. O Brasil já é campeão mundial de mortes por Covid-19 entre as trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Por outro lado, devemos nos somar às campanhas unitárias realizadas pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular e outras iniciativas, pela taxação das grandes fortunas, pela anulação da Emenda Constitucional 95 e por campanhas de solidariedade ativa com a população mais empobrecida do nosso país. E por fim, para nós da Intersindical, é muito importante nesse momento compreender que o Brasil não aguenta 4 anos desse projeto de destruição nacional, de destruição do serviço público, de ameaça permanente à nossa democracia. Por isso, fora Bolsonaro e Mourão por nova eleição presidencial para que o povo possa decidir os rumos do país, nos livrar da extrema-direita, nos livrar das ameaças à democracia e que a gente possa afirmar um modelo de desenvolvimento com distribuição de renda, com igualdade social, com democracia e por soberania. Para isso, um projeto que invista fortemente na educação pública, na ciência, na pesquisa e na inovação a serviço da classe trabalhadora, a serviço da humanidade e não a serviço do capital financeiro. Neste momento, é unidade ampla em defesa da democracia e unidade em defesa dos direitos sociais, do papel social do Estado e da soberania nacional. Venho aqui me somar a essas 3 valorosas entidades, a FASUBRA, o SINASEF e o ANDES. 3 entidades que se somaram às outras valorosas entidades que atuam na educação com os estudantes e construíram o tsunami da educação no ano passado, como ficou conhecido. Este ano, nós estamos novamente relembrando essa data maravilhosa e que nós estamos fazendo também outros tsunamis, só que dessa vez cibernético. Por causa de imbecis que hoje ocupa a presidência da República, o Ministério da Educação, nos vemos hoje impedidos de fazer nossas manifestações, como já é costumeiro, de invadir na rua e sensibilizando mentes e corações. Mas não vai ser diferente, nós não vamos deixar de falar. Eles não vão impedir. Os fascistas não passarão. Nós vamos retomar o nosso país, a democracia, retomaremos as nossas escolas e construiremos uma sociedade justa e igualitária, onde poderemos, pobres, ricos, viver numa universidade laica, uma universidade progressista, onde não tenha cassação de alunos nem professores. E nós construiremos juntos um país soberano, democrático, sem ouvir as bobagens que esse imbecil que está na presidência continue falando. Diga não a todas as bobagens, não acredite, não saia de casa. Passará essa pandemia e nós superaremos todas essas coisas que nós estamos ouvindo no cotidiano. Vida longa para as entidades da educação, vida longa para todos que lutam, viva a classe trabalhadora, independente, soberana, e diga não a todas as atrocidades, ao feminicídio, diga não a todo mundo que causa mal à nossa população, não só no Brasil, mas no mundo. Trabalhadores do mundo, univos. Estamos aqui para se somar e juntos seremos muito mais. Muito obrigado. O Brasil é hoje o novo epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo. E com a política higienista e genocida
adotada pelo governo Bolsonaro-Mourão, de não realizar testagens em massa, o cenário fica ainda mais incerto e calamitoso. Nessa perspectiva, todos os esforços da nossa classe devem estar voltados para a preservação da vida. Todavia, o capital não tira férias e nem fica de luto pelos trabalhadores e trabalhadoras que estão morrendo. Em plena pandemia, ao invés de mitigar os efeitos da doença e reduzir o seu crescimento, a resposta do atual governo é avançar cada vez mais sobre os direitos da classe trabalhadora. Uma verdadeira cruzada pela transferência do fundo público para a iniciativa privada. Neste momento de tragédia humana, a educação pública brasileira sofre mais um ataque. A EAD, ou educação remota, ganha força e tenta se justificar em meio à tragédia. EAD esta em andamento desde outubro de 2019, por meio de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Secretários de Educação, sob a chancela do Ministério da Educação, com as gigantes Google e Microsoft. Não podemos aceitar a implantação de um projeto de educação que exclui mais da metade dos discentes e docentes por não possuírem as condições materiais necessárias de acesso à tecnologia, que não foi discutido com as comunidades escolares, que fere o princípio constitucional de direito à educação pública e de qualidade, que substitui a interação professor-alunos presencial preconizada nas leis educacionais brasileiras. Isso sem falar da falta de condições psicológicas neste momento. Da mesma forma, devemos defender o cancelamento do Enem, pois os mais prejudicados serão os filhos da classe trabalhadora. Só um sádico, como o ministro da Educação, para investir numa sandice como esta. O genocida Bolsonaro minimiza a pandemia e vem defendendo o fim do isolamento social enquanto estratégia de redução da contaminação pelo Covid-19, além de já falar em retorno das atividades escolares. Uma clara demonstração de desprezo pelos filhos da nossa classe. O governo genocida quer nos conduzir à morte enquanto favorece grandes empresários e corporações. Pelo cancelamento do ano letivo e do Enem, pelo fim da EAD ou educação remota, pelo fim do assédio moral sofrido pelos trabalhadores e trabalhadoras da educação neste momento. Seguimos firmes nessa luta. Firmes! Nós estamos aqui para fazer referência a um ano do tsunami da educação que aconteceu em 2019. Naquele momento, uma parte da população foi para a rua para defender a educação pública e defender as instituições públicas de ensino superior que estavam sendo fortemente atacadas pelo governo Bolsonaro através do Ministério da Educação. O recado que nós demos naquele momento foi de que a educação tem que ser nossa prioridade e que não aceitaremos os ataques à educação pública nem ao funcionalismo público. Que a educação é uma das formas de construirmos um projeto estratégico para esse país, que passa necessariamente pela construção de uma educação que não seja alienante, por uma educação que nos ajude a ler o mundo e as relações sociais e que, portanto, nos possibilite intervir nessas relações para construir uma outra sociabilidade. Essa sociabilidade imposta pelo capital é essa que nós estamos vendo nesse momento de pandemia. Um momento em que mostra que as vidas não importam para o capitalismo. E esse governo vem cumprindo bem a estratégia do capital, exterminando importantes segmentos da classe trabalhadora. Nós estamos aqui para dizer que, passada a pandemia e também nesse momento de pandemia, nós vamos reafirmar o nosso projeto de educação e a nossa defesa intransigente da educação pública de qualidade, o que passa necessariamente por uma negação desse arremedo de ensino à distância que querem impor tanto a educação básica quanto o ensino superior. Passa pela valorização dos profissionais da educação, passa pelo investimento em ciência, em tecnologia, em produção do conhecimento, que só as instituições públicas de ensino superior, universidades estaduais, municipais, federais, institutos federais e Cefetes são capazes de produzir de forma autônoma, que de fato interesse para o bem-estar da população.
Por isso a nossa tarefa é saudar um ano do tsunami da educação e nos prepararmos para realizarmos um outro grande tsunami, levando a população para as ruas tão logo a pandemia passe. No dia de hoje, completamos um ano do grande ato que realizamos no Brasil todo, que foi chamado de Tsunami da Educação. As entidades da educação, naquele período, ao enfrentar o ministro Weintraub, que atacava as universidades públicas e a educação pública do Brasil, construiu um grande ato unificado para mobilizar a nossa categoria e o setor estudantil desse país. Hoje, a FASUBRA permanece na luta e, em conjunto com as entidades da educação, construiu um comando nacional unificado de mobilização e greve para responder aos ataques do governo. Bolsonaro cria uma necropolítica a partir da pandemia do coronavírus nesse país, que é colocar os trabalhadores em risco de morte. Bolsonaro convida os trabalhadores a retornar ao trabalho para atender os banqueiros e para atender os empresários desse país. Mais do que isso, vota no parlamento propostas que retiram direito do conjunto dos trabalhadores, em especial dos servidores públicos do país. Não podemos permitir essa ação. E por isso, a FASUBRA permanece mobilizada, seja no Comando Nacional, seja em conjunto com o FONASEF. Nós convocamos aos companheiros e companheiras que permaneçam mobilizados, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento social. É preciso fazer as janelas gritarem, é preciso criar atos, mesmo que sejam virtuais, ações concretas que dialoguem com o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras técnicos administrativos do país como um todo. Nós da FASUBRA também convocamos a todos para um grande ato de solidariedade que tem se construído. Vida acima do lucro. Para derrotar essa política da pandemia, para derrotar essa ação, é preciso que derrotemos o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, e é essa política que essa federação tem construído. Nós construiremos uma peça chamando impeachment desse governo, porque não tem mais condições de governar esse país. Então, no dia de hoje, parabenizo todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que participaram daquele tsunami da educação, os estudantes desse país que atuaram em conjunto. A nossa resposta a esse governo é a luta. Nós não desistiremos de defender a educação pública como grande legado da população desse país. Fora Bolsonaro, vidas acima do lucro. Firme, companheirada. Então, há um ano atrás a gente estava nas ruas fazendo luta em defesa da educação, que está sofrendo muitos ataques por parte desse governo fascista. Estávamos os trabalhadores da educação, os estudantes tomaram a frente para poder organizar o tsunami da educação. Bom, esse ano a gente está num contexto diferente pelo fato de estarmos em casa, né, de não poder fazer luta nas ruas nesse momento. Mas, novamente, com um governo fascista que ataca a educação, que ataca o movimento estudantil, que ataca os trabalhadores da educação e no meio de uma pandemia. E isso tudo com um governo que faz essas políticas para atender os interesses dos empresários. Bom, nesse contexto, então, é importante a gente lembrar que lutar pelas nossas vidas é a prioridade. Então, lutar pela suspensão do calendário acadêmico, pela não circulação de estudantes, de trabalhadores efetivos, terceirizados, pela paralisação das atividades, para que se mantenham paradas as escolas que já estão e para as que não pararam ainda parem, é fundamental. E é fundamental também a gente entender que a gente não pode pagar nem por uma pandemia, nem por uma crise que não fomos nós que provocamos. E que para isso é preciso políticas públicas. Ao contrário do que esse governo está fazendo, que logo de cara propõe a manutenção do Enem, que é mais um ataque aos estudantes. Bom, na verdade, é um ataque à educação, tendo em vista que esse é um governo que já queria acabar com o Enem, que fez no ano passado o Enem mais desastroso de todos, que uma série de provas e resultados tiveram que ser revistos, que botou o exame sob suspeita e que modificou a forma da prova, inclusive, né? Foi o primeiro ano que não se falou em ditadura militar. E por que isso?
Porque esse governo quer acabar com uma proposta que é mais inclusiva de educação. E aí, esse ano, na pandemia, manter o calendário do Enem é um ataque de novo para acabar com o Enem, ou para acabar com a lógica do Enem, que é uma lógica inclusiva, que é uma lógica que possibilitou que mais alunos pobres, alunos das escolas públicas, alunos negros da periferia pudessem ter acesso à universidade pública, coisa que antes não tinham, e que ainda não é suficiente, mas que a gente precisa manter o Enem para pensar em avançar e não em retroceder. Por isso é fundamental nesse momento a gente se manter firmes e fortes na luta pela suspensão do calendário acadêmico, pelo adiamento do calendário do Enem, e contra a educação à distância e as formas que precarizam a educação e os direitos dos trabalhadores e dos trabalhadores em formação que não são os nossos estudantes. É momento da gente se organizar, da gente conspirar, da gente pensar nos próximos passos, porque os ataques não vão cessar e a nossa luta também não. É isso aí, companheirada. É importante demais para nós, estudantes, lembrarmos que hoje, dia 15 de maio, se completa um ano da nossa primeira grande passeata do Tsunami da Educação, que aconteceu em 2019, quando nós lutávamos em defesa da educação e contra os cortes que o MEC e o governo federal haviam feito naquela ocasião nas universidades públicas brasileiras. A União Nacional dos Estudantes é uma entidade que durante toda a sua história lutou pela educação pública, gratuita e de qualidade e que ainda hoje continua construindo essa luta cotidianamente, ao lado dos professores, dos técnico-administrativos, de toda a comunidade acadêmica e chamando sempre a sociedade. Nós dizemos que a educação é uma das principais pautas da sociedade e que por isso precisa ter toda a nossa dedicação e luta. Nesse um ano em que se completa desde o Tsunami da Educação, é importante dizer que nós travamos muitas lutas. As lutas de maio de 2019, que foram as maiores manifestações contra o governo Bolsonaro, mas também no segundo semestre, organizando passeatas, paralisações e mobilizações dos mais diversos tipos. Hoje, infelizmente, nós nos encontramos em uma situação inédita no mundo todo, em que o principal deve ser cuidar da vida das pessoas e combater o vírus e essa pandemia. Por isso é importante respeitar o isolamento social, ficar em casa para que as pessoas possam se recuperar e para que nós possamos voltar a viver normalmente, indo às ruas, nos mobilizando. Mas além disso, durante esse período em que as aulas estão suspensas, é preciso cuidar também das nossas universidades e escolas. Por isso, é necessário o adiamento do Enem urgente, porque os estudantes mais pobres, sem aulas, serão prejudicados se esse cronograma for mantido. Nós temos um abaixo-assinado, adienem.com.br, com mais de 170 mil assinaturas. Assine você também. Além disso, precisamos defender a universidade pública, que tem sido responsável por diversas ações, pesquisas contra o coronavírus e no tratamento das pessoas. Esse é o momento de uma ampla unidade para derrotar esse governo, para dizer fora Bolsonaro e que junto com a educação e outros setores da sociedade nós consigamos recuperar o nosso país para o povo brasileiro, recuperar a nossa educação a serviço do nosso povo. A UNE estará nessa luta, junto com o Sinasef, junto com todas as entidades da educação, relembrando esse um ano das grandes passeatas que fizemos e nesse dia 15, fazendo mais uma mobilização pelo adiamento do Enem, em defesa da educação, pelo Fora Bolsonaro e por todo o povo brasileiro em defesa da vida e da democracia. Hoje, dia 15 de maio, nós completamos um ano do Tsunami da Educação. Esse grande ato nas redes e nas ruas que reverteu os cortes nos institutos federais e nas universidades federais. Por conta da pandemia do coronavírus, nós voltamos com o nosso tsunami agora via rede social, para poder lutar em defesa da educação e pedir o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, que nesse momento não tem nenhuma condição de acontecer, já que essa pandemia agrava a desigualdade social do nosso país. Muitas famílias estão tendo dificuldade até para lavar as mãos, já que não têm acesso ao saneamento básico, por exemplo. Onde já se viu o Ministério da Educação, então, dizer que nós precisamos estudar de onde estivermos e lutarmos para fazer a prova, como se todos tivessem acesso à internet de qualidade, ao celular ou até o quarto sozinho. Por isso, a nossa luta permanece. Com esse tsunami de volta, a gente pede agora o adiamento do Enem.
Que bom que estamos juntos na luta pela educação e pelo povo brasileiro. Tenho certeza que vamos sair dessa e que vamos nos encontrar já já nas ruas para continuar defendendo o Brasil. 15 de maio de 2019 foi um dia muito importante, porque a gente fez o primeiro tsunami da educação que colocou em xeque o governo Bolsonaro, que queria cortar a verba das nossas instituições públicas de ensino, que disse que ia cortar 30% do orçamento dos institutos e das universidades federais. Aquele foi um dia que a gente colocou centenas de milhares, milhões de pessoas nas ruas de todo o país e dissemos: não vai ter corte, vai ter luta. E a nossa luta teve resultado. Afinal, o orçamento para a nossa educação foi devolvido. Mas esse governo não para por aí, porque é um governo que desde o início se mostra que é inimigo da educação pública brasileira, dos estudantes, dos professores. E agora é necessário a gente fortalecer a nossa luta, porque a gente está vivendo num momento de pandemia extremamente complexo para o nosso país. É um momento que a gente precisa se organizar ainda mais. Até porque, qual é a resposta desse governo? A resposta do governo é ignorar a orientação das autoridades de saúde, mandar todo mundo sair para as ruas, e isso vai colocar em risco a nossa vida. Porque com mais de 12 mil brasileiros e brasileiras que já morreram por causa do coronavírus, qual é a resposta do governo? E daí você quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. O Bolsonaro, presidente da República, é um fascista, genocida, que não tem o menor respeito com a vida dos estudantes, com a vida da juventude, com a vida do povo brasileiro, que não quer saber da nossa saúde, da nossa educação pública, que quer privatizar nossas escolas, nossos hospitais, que quer acabar com o SUS desde o início. E agora é a hora da gente dar o recado, porque são as universidades, os institutos federais, é o SUS que está salvando vidas. Porque são essas instituições que estão produzindo a cura, que estão desenvolvendo pesquisa para poder fazer vacina, que estão produzindo respiradores, álcool em gel, máscaras, equipamentos que estão salvando a vida do povo brasileiro. E agora, no dia 15 de maio de 2020, é o momento de mais uma vez a gente ir para cima, dessa vez numa manifestação virtual, porque a gente não pode sair nas ruas para poder preservar a nossa vida. Então, numa manifestação virtual, é hora da gente dizer: fora Bolsonaro. É o momento da gente dizer: adia Enem, porque a realização dessa prova vai colocar em xeque o futuro de milhões de estudantes do nosso país. É o momento da gente ir para cima desse governo genocida, fascista, que não tem nenhum respeito com a nossa vida. É o momento da gente se organizar para defender as universidades, os institutos federais, as escolas de ensino básico e de ensino superior, para poder defender o nosso país, defender a nossa vida. Então a gente da FENET diz: fora Bolsonaro, por um governo popular, adia Enem. Hoje completamos um ano do tsunami da educação. Em 2019, milhões de estudantes, pós-graduandos, professores e trabalhadores foram às ruas em todo o país lutar contra o desmonte da educação, contra os cortes de investimento no ensino básico ou superior implementados pelo governo Bolsonaro Mourão e seu ministro Weintraub. O 15 de maio é sem dúvida um marco na luta da educação no país. Uma luta árdua. A educação, assim como nossa sociedade, é profundamente desigual. Para termos uma ideia, no Brasil, menos da metade da população maior de 25 anos concluiu o ensino médio. Na juventude, somente 4 a cada 10 jovens estão matriculados no ensino superior e somente um deles está na universidade pública. A política de Bolsonaro, Mourão e Weintraub amplia essas desigualdades. Eles querem jogar pela confusão com a propagação do obscurantismo e da perseguição a professores e estudantes e, ao mesmo tempo, implementam cortes de modo a facilitar e permitir que os monopólios da educação e as grandes empresas lucrem com o desmonte da educação e da pesquisa públicas. Ao mesmo tempo, eles querem que os filhos dos trabalhadores tenham acesso somente ao ensino indispensável para o mercado de trabalho, sem ter o direito de conhecer a história, a sociologia, a filosofia e as artes. Eles aproveitam o momento de pandemia e do necessário isolamento social para dobrar a aposta nos ataques à educação e à ciência e tecnologia. Weintraub cortou bolsas dos pós-graduandos. Agora mantém o Enem, mesmo sabendo que as desigualdades de estudo são ampliadas durante a pandemia. De nossa parte, nós não podemos baixar a guarda. Nas condições
que nos permitem o momento, devemos ampliar nossa organização, realizar nossos debates e as mobilizações virtuais, nos preparando para, assim que as condições permitirem, voltarmos a realizar a luta massiva nas ruas e nas instituições de ensino e pesquisa, na defesa de uma escola e de uma universidade popular que atenda às demandas dos trabalhadores, que não seja uma reprodutora das desigualdades, mas sim que esteja engajada na profunda transformação da realidade brasileira. Que a luta dos trabalhadores da educação e do movimento estudantil seja lembrada e impulsione as lutas que virão. Fora Bolsonaro, Mourão, fora Weintraub, pelo adiamento do Enem, por uma escola e uma universidade popular. Viva o movimento estudantil e os trabalhadores da educação. Esse dia 15 marca um ano da maior mobilização estudantil de 2019, o Tsunami da Educação. Há um ano, a gente ocupava as ruas de inúmeras cidades do país para lutar contra o contingenciamento de 30% das verbas destinadas às universidades públicas do país. Foi a primeira vez que um ministro ressaltou com orgulho o corte em investimento para a educação. E foi a primeira vez também que a gente conseguiu colocar gente na rua para lutar contra o governo do Bolsonaro. Na época, a gente venceu a batalha, mas a guerra continuou. Hoje, diante dessa situação de pandemia, a gente percebe como as desigualdades sociais tendem a aumentar em tempos de crise. E a manutenção do calendário do Enem é de longe a maior demonstração disso tudo, especialmente por desconsiderar que o pleno acesso à internet não é realidade para grande parte da população brasileira, por desconsiderar também os impactos emocionais e socioeconômicos que esse período de quarentena tem trazido para grande parte das famílias. Essas decisões revelam o projeto de nação desse governo, que é tornar as universidades cada vez mais brancas e elitistas. Mais do que nunca é necessário a gente organizar a nossa luta, renovar as nossas esperanças, pautar o basta Bolsonaro e o adiamento do Enem. A un año del denominado tsunami educativo que invadió las calles del país continente que es Brasil, queremos hacer llegar nuestro saludo fraterno, solidario y de lucha en defensa de la educación pública en este continente. No podemos dejar de pensar que apenas llegado de los Estados Unidos, el presidente Bolsonaro, en vez de reaccionar, sensibilizarse y atender los reclamos de las organizaciones de trabajadores de la educación, simplemente los trató de cretinos útiles, de idiotas útiles, con una retórica que nos hace acordar a la década de los 60, una persona que quedó absolutamente anclada en la época de la Guerra Fría. Hoy, los trabajadores sabemos que la educación pública es el camino. Los estudiantes, los padres saben que la educación pública es el camino. Todos sabemos que los recortes en educación, el congelamiento de la inversión en la educación solo tiene un cometido: avanzar en la privatización del sistema educativo. Cuando uno avanza en la privatización, todos sabemos que aumenta la mercantilización de la educación como un bien transable y no como un derecho universal básico de todas las personas tienen por el hecho de haber nacido. Por eso, en este día tan especial, queremos desde la Confederación de Educadores Americanos hacer llegar a ustedes nuestro compromiso y el agradecimiento por vuestro ejemplo en la defensa unitaria de la educación pública en el continente. Nunca debemos olvidar esa lección. Ellos nos quieren divididos, fragmentados, separados. Nosotros sabemos que unidos venceremos. Un fuerte abrazo y cuenten con la Confederación de Educadores Americanos siempre y en cada lugar que haya que defender a la educación pública en este continente. Vivan los trabajadores, vivan las trabajadoras que defienden con pasión la educación pública de nuestros países. Hoje completa-se um ano do Tsunami da Educação. Esse foi um movimento de frente única que reuniu os trabalhadores da educação do ensino superior e básico, as entidades do movimento estudantil secundarista e universitário, e se traduziu numa grande mobilização nacional para responder aos ataques do governo Bolsonaro à educação pública no país. Aliás, desde o início do seu governo,
Bolsonaro escolheu a educação como seu inimigo público número 1. Foram vários ataques, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista do sucateamento e avanço da privatização da educação no país. E esse movimento, que reuniu milhares nas ruas em 2019, aponta o caminho que nós precisamos trilhar para barrar os ataques do governo Bolsonaro à educação pública. A unidade dos trabalhadores em educação em todos os níveis, dos estudantes e do povo em defesa da educação pública gratuita de qualidade é fundamental para nós não apenas respondermos aos ataques que seguem existindo, mesmo em tempos de pandemia, mas principalmente para pavimentar uma grande unidade da classe trabalhadora, das suas entidades, do movimento sindical, do movimento estudantil, dos movimentos sociais, para construir uma concepção de educação que esteja a serviço da classe trabalhadora e da maioria do povo pobre no país. Muito parabéns para todos aqueles e aquelas que foram fundamentais na construção desse calendário há um ano atrás, e temos que seguir de cabeça erguida, mobilizados, para seguir lutando em defesa da educação pública, que segue sob ameaça, segue sob o ataque desse governo fascista do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, em defesa da educação pública e das vidas da classe trabalhadora. Adia Enem. Esta é a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, junto com o movimento estudantil e outras entidades da educação. Todas as escolas estão fechadas, públicas e privadas, mas as condições dos nossos estudantes das escolas públicas são diferentes das condições dos estudantes das escolas privadas, que muitas vezes têm equipamento, têm internet, têm as condições de manter o seu estudo e fazer uma prova e acessar uma vaga da educação superior. Para garantir igualdade de condições, exigimos que o Enem seja adiado, que seja repensado um novo calendário quando voltar às atividades presenciais e os nossos estudantes possam estudar e concorrer para também ocupar uma vaga na educação superior. Por isso, estamos convocando a todos e exigindo do Ministério da Educação adiar o calendário do Enem e remarcar após a volta das atividades. Há um ano ocupamos as ruas, as praças, realizamos atos, aulas públicas para defender a educação pública contra os cortes anunciados pelo MEC. Aqui em Macaé, o Simpro Macaé Região, conjuntamente com a Frente de Lutas, construiu atos e mobilizações nas praças, nas universidades, ocupamos todos os espaços. Os trabalhadores de educação, os estudantes, os técnicos administrativos, todos foram às ruas, todos pararam porque a educação não se mexe. Em tempos de pandemia, fica cada vez mais claro o projeto desse governo, que é o de destruir a educação. O projeto de privatização avança quando não se tem investimento, quando não se tem uma política de valorização, quando não se tem uma garantia da melhoria da qualidade do ensino. Esse rebaixar a qualidade do ensino é o que está colocado. Tem um objetivo central, que é de fazer com que a educação pública perca seu espaço e abra mais espaço para os setores privados. Isso a gente não pode aceitar. Acho que a gente tem algumas tarefas. Hoje, corretamente, a gente está cumprindo o isolamento. Mas uma das tarefas que a gente tem é manter acesa a nossa mobilização. Continuarmos defendendo a educação, denunciando as políticas implementadas por esse governo e, após sairmos desse processo da quarentena, irmos construir juntos uma grande mobilização em defesa da educação pública, em defesa da saúde, dos direitos humanos e sociais. Não podemos abrir mão disso. Acho que a luta continua e fora Bolsonaro. Estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Neste momento, o país se encontra com o ataque de 2 vírus. O vírus dessa epidemia, uma epidemia que traz e destrói a saúde do nosso povo. Mas tem outro vírus pior, que é o vírus do senhor Jair Bolsonaro, que vem destruindo o direito da classe trabalhadora, vem destruindo o que é de melhor nesse povo brasileiro, que é a vontade de viver e de trabalhar. E esse governo irresponsável apresenta projeto de destruição das universidades, apresenta projeto de destruição dos ensinos técnico e tecnológicos.
deixando de lado todas as conquistas do povo. Precisamos estar presente nesse processo de mobilização. Para isso, a Fazubra Sindical convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, em especial os trabalhadores técnico-administrativos da educação, para estarem mobilizados. Mas, acima de tudo, permanecer em casa para se garantir que, após essa passagem desse vírus, derrotarmos esse governo e aplicar efetivamente a política fora Bolsonaro e Mourão, porque não precisamos desse governo, um governo de destruição do povo brasileiro e da sociedade brasileira. Estamos nessa luta para que realmente a gente conquiste um mundo melhor para o nosso povo. Um forte abraço, vamos junto e derrotar esse governo. Há um ano, a juventude e os trabalhadores ocuparam as ruas desse país, no 15M, um tsunami da educação. Naquele contexto, ocupávamos as ruas contra os cortes orçamentários do governo Bolsonaro, que atacava diretamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Já caracterizávamos naquele contexto que esse governo escolher a educação como inimiga prioritária, a educação pública e gratuita como inimiga desse governo. É por isso que nunca nos iludimos e já naquele contexto, na mais ampla unidade, construímos aquele 15M e diversas outras lutas que sacudiram esse país durante o ano de 2019. Entendemos que o 15M foi um passo importante, porque para além de consolidar uma unidade que se materializa cada vez mais através das mais diversas ações, nós mostramos para a sociedade qual o objetivo daquele governo. E hoje, mais do que nunca, quando assistimos às continuidades dos ataques no que se refere ao orçamento, mas também através de projetos de leis que tentam cessear o direito dos professores e professoras em debater temas fundamentais para a consciência da juventude, no sentido de combater as mais diversas formas de opressão, o machismo, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia, nós confirmamos de que esse governo não está interessado nos interesses da sociedade, mas a atender a sua lógica reacionária e autoritária e, sobretudo, atender os conglomerados da educação. É por isso que, mesmo em isolamento social, nós precisamos reafirmar o compromisso da educação pública e gratuita. Precisamos defender o ensino, defender a pesquisa, defender a extensão, porque, sobretudo, é de lá que vem mais de 90% das pesquisas e ações essas que têm contribuído para combater os efeitos nocivos da pandemia. Pandemia essa tão negligenciada por esse governo genocida. É por isso que nós, do ANDE, Sindicato Nacional, conclamamos a juventude e os trabalhadores a respeitarem o isolamento social quando possível, mas, sobretudo, utilizar os espaços das redes sociais para dar um basta ao governo Bolsonaro e Mourão e defender a educação pública e gratuita e combater toda a tentativa de criminalizar os trabalhadores e trabalhadoras e a juventude desse país. Não iremos aceitar. Nós, do ANDES, iremos estar em qualquer espaço, em qualquer momento e em qualquer lugar, defendendo a classe trabalhadora, a juventude e uma educação pública gratuita de qualidade. Há exatamente um ano atrás, o Brasil foi inundado por um forte movimento. Um tsunami varreu as ruas. O movimento estudantil cumpriu com seu papel. Os trabalhadores e trabalhadoras da educação também foram às ruas fazer a defesa da educação, em meio também a uma luta intensa contra a reforma da Previdência e também na defesa pelo emprego. Um governo que se projetou a partir da eleição de 2018, ele tratou a todos como inimigos e resolveu investir num assalto à educação pública. Cortou verba das universidades, dos institutos federais, levando à míngua, a quase o fechamento das instituições centenárias. Porém, o movimento cumpriu, sim, com a sua tarefa. Foi às ruas e também invadiu os corações e mentes da sociedade. Hoje, vivemos uma forte pandemia. Aliada a essa crise sanitária, vivemos também uma crise política muito grande. E o governo se aproveita, nesse momento em que estamos todos reclusos em nossas casas, para cumprir com o isolamento social,
em desferir outros golpes tamanhos contra os nossos direitos, contra a educação pública, contra o serviço público. Porém, só a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras, aliados à força da juventude, que são os estudantes, poderemos derrotá-los. Então, mesmo aqui de casa, eu quero saudar a todos que em 2019 deram a lição nas ruas para todo esse país e dizer que precisamos ampliar nossos gritos pelo fora Bolsonaro, fora Weintraub, fora Guedes, com toda a sua política nefasta, ultraneoliberal, de um governo extremamente fascista. Precisamos derrotar esse projeto e precisamos salvar a educação pública. Por isso, um salve a todos os lutadores e lutadoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação e aos estudantes que cumprem com o seu papel histórico. É isso aí, minha gente. Força na unidade e até a vitória, quando assim derrotarmos esse governo nefasto para a educação pública. Um grande abraço. Fora Bolsonaro! Pode correr! Ajuda! Fazendo balbúrdias, não estaremos aqui na... Tem dinheiro pra milícia e não tem pra educação. Tem dinheiro pra milícia e não tem pra educação. Aí, não aprovamos a reforma da Previdência. Não vamos... Vai gritar forte! Porque hoje...